Você tem medo da morte? Morte é um assunto que incomoda muita gente. Muitas pessoas não têm certeza do que vai acontecer depois que deixarmos essa vida, deixarmos esse plano, como o pessoal fala, né? Deixarmos esse corpo. O que vai acontecer com a nossa alma? Para onde nós vamos? Tem muitas pessoas que não têm esse discernimento, não sabem o que irá acontecer. Nós que acreditamos em Cristo, não temos ou não podemos ter dúvidas do que irá acontecer. Nós sabemos que Cristo morreu numa cruz por nós e que ele voltará para nos buscar. E se não estivermos vivos, iremos ressuscitar com ele. Mas muitas pessoas, e até mesmo crentes, têm medo da morte, como se fosse assim uma incerteza sobre o que vai acontecer conosco. Não temos essa dúvida, não podemos ter, nós crentes, nós que acreditamos em Cristo, não podemos ter essa dúvida. Essa dúvida, ela vai de encontro à nossa fé. Mas veja, esse não é um tema novo, não é uma dúvida nova do homem. Né? Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, esclarece algumas coisas relativas à morte. Olha, eu não estou dizendo que a gente não pode ficar triste ou com saudade daqueles que partiram, daqueles que nos deixaram, que nos eram próximos, que nós gostávamos de conviver, né? Mas a gente precisa, como crentes em Cristo, entender que essa vida aqui é pequena e limitada. Vamos viver aqui o que? No máximo, estourando 120 anos, mas depois a gente tem uma vida eterna com Cristo. E a gente precisa entender e crer nisso. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita para as igrejas na Tessalônica que tinham algumas dúvidas relativas a isso. A igreja crescia, ela estava ficando forte, ela se espalhava, porém, alguns irmãos tinham dúvidas a respeito da volta de Cristo, da divindade de Cristo. Esses são os dois temas principais desta carta, né? A divindade de Cristo e a volta de Cristo. E quando a gente fala da volta de Cristo, nós falamos da volta para aqueles que estiverem vivos e da volta para aqueles que estiverem mortos, ou seja, já tiverem morrido. Ok? A Tessalônica era uma cidade grande do Império Romano Antigo, né, da época de Paulo. Ela era uma cidade importante, porto principal de conexão marítima para Roma. Então era uma porta de entrada de comércio. Eu já comentei isso em outros vídeos. Quando a gente tem um ponto assim comercial muito forte, você tem um tráfego de pessoas muito grande, muita gente chegando, muita gente partindo. É uma cidade agitada, é uma cidade que tende a crescer, as pessoas tendem a vir morar nessa cidade, porque geralmente são, como se diz, locais onde tem muita oportunidade de emprego, de trabalho. Né? Se você, por exemplo, vê o mapa do nosso Brasil e comparar ali as cidades que têm mais população, você vai verificar que o litoral do Brasil é muito mais habitado que o seu interior. E quanto mais para o interior a gente vai, menos habitado é. Tudo bem, na região amazônica tem muita região de selva, o que dificulta, de fato, popular, né? Mas no Centro-Oeste já não é assim. O Centro-Oeste tem muita fazenda, mas mesmo assim tem pouca população. Já na parte litorânea é muito populoso, né? Pelas oportunidades, pelo comércio que se tem, as portas comerciais são por ali, são os portos, né? E é a forma como um país troca mercadorias. Tem outros modais de transporte, mas o marítimo acaba sendo um grande modal ali de transporte comercial. Lá no Império Romano Antigo, tudo em volta do mar Mediterrâneo, ali, ou quase tudo em volta do mar Mediterrâneo,
Então, Tessalônica era um ponto importante de entrada para a cidade de Roma, né, que era a capital do Império Romano. Né? Então, é interessante a gente ver sempre essa geografia para a gente entender a função daquela cidade. Paulo vai em cidades grandes e ele implanta igrejas em cidades grandes. Nosso comentarista aqui diz, né, que provavelmente foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Ele estaria na cidade de Corinto, né, junto com Silas e Timóteo, né, que também são remetentes da carta. A carta cita Silvano, que seria a forma latina do nome Silas, né, e até hoje Tessalônica é acho que é a segunda maior cidade da Grécia. Então, é uma cidade grande, né? A carta, como eu disse, tem esse tema da divindade de Cristo à sua volta. Provavelmente, ou melhor, foi Timóteo que traz a Paulo boas notícias. Então, Paulo está em Corinto, escrevendo a carta para as igrejas da Tessalônica. Timóteo vem visitá-lo, né, traz boas notícias a respeito do crescimento da igreja, mas traz consigo algumas preocupações, algumas coisas que as pessoas não estavam entendendo muito bem, estavam tendo dúvidas e estavam ficando em situações que não eram boas, que não eram agradáveis, vamos dizer assim. Não podia restar dúvidas em alguns aspectos, porque era necessário a firmeza espiritual. Mas a firmeza espiritual, a maturidade espiritual, vem com o tempo, com a intimidade com Deus e com a intimidade obtida através da leitura de sua palavra e a oração. Né? Então, quanto mais a gente conversa com Deus, quanto mais a gente vê a sua palavra, mais a gente aprende, mais a gente cresce e mais a gente amadurece. Tudo era muito novo naquela época. Né? Paulo era missionário ali. Eles eram, aqui está falando de Silas e Paulo, eram missionários ali, Silas e Timóteo eram missionários na cidade de Tessalônica. Então, tinha pessoas que entendiam, vamos dizer assim, um pouco mais, que tinham uma maturidade um pouco maior, mas as dúvidas apareciam e às vezes era necessário recorrer a alguém que tivesse um entendimento maior do assunto. Então, Paulo escreveu várias das suas epístolas, e a gente tem visto isso ao longo dos estudos, para esclarecer essas dúvidas que as pessoas tinham. A carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, falava então disso. Ele estava feliz, porque a igreja estava crescendo, mas era necessário orientar a igreja em alguns aspectos. Essa é a lição número 8 da Revista Palavra e Vida, edição 71. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, baixar a revista lá em PDF, acompanhar as lições aqui pelo canal. O título dessa revista é Epístolas para o Nosso Tempo. A edição 71, como disse, foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. E essa lição número 8, fala sobre a espera do Mestre. A primeira carta aos Tessalonicenses. Nosso texto áureo é Tessalonicenses 4, versículo 18, que diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Né? Consolar uns aos outros com as coisas que ele está, né, escrevendo aquelas igrejas. Bom, vamos ver o primeiro tópico aqui, fala da liderança na igreja. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa
Exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, culpa, né? Engano, impureza ou outras intenções. Pelo contrário, versículo 4, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos, a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Falando de exigir o sustento, né? Nós estamos vindo aqui para pregar e a gente precisa do sustento para fazer isso. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de ninguém, de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Bom, então a questão aqui, Paulo está se apresentando sobre o papel de liderança que ele estava exercendo com relação àquela igreja. Tanto o que ele fez no passado, né, que, lembrando, olha, eu exortei vocês, né, e não fui pesado a vocês, e ele usa a figura do pai e da mãe. O pai e da mãe são aqueles instituídos por Deus na família para orientar os filhos. Nós devemos criar nossos filhos e educar e dizer a eles como devem proceder. Não só dizer, como apresentar exemplo, né? Exemplo. E todas as instituições têm e precisam ter lideranças, precisam ter pessoas que estejam à frente, apontando o caminho, fazendo o que é correto, apontando como os outros devem proceder, o que é bom, o que é agradável a Deus, né? E Paulo está descrevendo aqui a atitude que ele teve enquanto líder, né? Ele começa falando que teve oposição, então ali no versículo 2, ele fala, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho em meio a muita luta, né? Então eles foram maltratados, confiaram em Deus, estão dizendo aqui, olha, nós tivemos confiança em Deus e por causa desta confiança podemos testemunhar e pregar o evangelho a vocês, né? No versículo 3 ele fala da sua honestidade, a sua forma de proceder, pois a nossa exortação não procede de engano, ele não está falando mentira, ele está falando coisas corretas, não é engano, nem impureza e nem se baseia em dolo, ou seja, ele não está falando nada com segundas intenções, ele não está falando nada para enganar as pessoas. Infelizmente a gente vê por aí algumas igrejas que buscam enriquecer, né? E aí eles trabalham de forma dolosa, impura e enganosa. Mas Paulo, e parece que isso já existia naquela época, mas Paulo está dizendo aqui que nós não fizemos nada por dolo, impureza, nem engano, né? Muito pelo contrário. Olha lá, no versículo 7,
qual ama que acaricia o seu próprio filho. Então, ele está falando que agiu como mãe, né? O amor de mãe, né? O amor incondicional que uma mãe tem pelos seus filhos, né? De fazer qualquer sacrifício para livrar eles do perigo, para alimentá-los, fazer coisa a qualquer custo, né? E aí ele falou de linguagem sem bajulação. A verdade é que, versículo 5, nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de intuitos gananciosos. Olha, a gente sabe muito bem que se a gente falar o que todo mundo quer ouvir, a gente enche uma igreja, né? Mas aí seria justamente uma linguagem de bajulação com o intuito ganancioso, enchendo a igreja, a gente aumentar a renda, tem uma arrecadação melhor. E Paulo está dizendo aqui que ele está falando de forma sem engano, sem impureza, sem dolo, sem bajulação e sem intuito ganancioso, mas com mansidão e carinho, versículo 7, olha lá, pudéssemos exigir de vós a manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, né? Carinhosos, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então ele está falando que tudo que ele falou para tentar corrigir ou para orientar aqueles membros daquela igreja era com carinho, com mansidão, né? E aí, no versículo 11, ele fala do seu próprio sustento. E sabeis ainda que de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, né? Versículo 7, perdão. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual amo que acaricia os próprios filhos, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amado, né? Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o evangelho. Paulo está dizendo que eles estavam se virando para conseguir o seu próprio sustento, né? Para que ele pudesse pregar o evangelho ali, né? E ele trabalhava de dia e noite, nosso labor e fadiga, noite e dia, né? Ele trabalhava o tempo todo para conseguir o seu sustento e poder pregar o evangelho. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo de porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, né? De forma equilibrada, né? Piedoso, justo e irrepreensível, né? E aí ele exorta. Como ele exorta? E sabeis ainda que de maneira como o pai a seus filhos. Ele está exortando, ele está corrigindo, ele está dizendo, olha, isso não está certo, não está bom e não deve ser feito dessa forma. Mas ele faz isso com carinho, com amor, né? Então, quando o irmão erra na igreja, né, e a gente precisa, de alguma forma, ajudar a orientar, nós precisamos fazer isso com amor, como um pai faz ao seu filho, como uma mãe tem carinho pelo seu filho. Tem que ser feito com amor. E apesar de tudo isso que estava bem ali na igreja, alguns probleminhas estavam acontecendo. Alguma interpretação errônea da Bíblia, né, a respeito da volta de Cristo, né? E apesar de estarem praticando amor fraternal, 1 Tessalonicenses 4,9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos
que deveis amar-vos uns aos outros, apesar do amor fraternal. No versículo 10, ele continua, né? E na verdade estás praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos, irmãos, a progredires cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso dever, do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Alguns irmãos estavam esperando a volta de Cristo e por esperar a volta de Cristo, eles estavam não trabalhando e vivendo às custas dos outros, né? E isso chega a ser até indigno, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que comer no suor do nosso rosto. Então, é necessário trabalhar para que possamos nos sustentar. Mas, por algum motivo, aqueles irmãos estavam entendendo que Cristo já ia voltar. E se Cristo já ia voltar, não tinha por que trabalhar. Veja, tem dois extremos aqui muito grandes que precisam ser equilibrados. A gente não pode trabalhar apenas, esquecendo da nossa vida espiritual e da nossa eternidade. Se a gente trabalhar muito, a gente pode juntar muito dinheiro, enriquecer, ter muitas coisas, mas depois, ao morrer, tudo isso vai ficar aqui. E a gente não pode ir tanto para o outro lado. Precisamos lembrar das coisas espirituais, mas temos que trabalhar para nos sustentar, né? Então, é necessário ter um ponto de equilíbrio disso tudo. Eu preciso trabalhar para obter meu sustento. Sem ansiedade, porque Deus nos sustenta. O sustento quem nos dá é Deus, mas temos que trabalhar. Por outro lado, eu não posso esquecer da minha parte espiritual, não posso esquecer de pregar o evangelho, eu não posso esquecer de cumprir a missão para a qual todos nós fomos comissionados. Quando Jesus subiu, ele deixou uma missão que era para todo mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que pregar, a gente tem que falar, né? E a gente precisa falar de Cristo. Não podemos nos relaxar a respeito disso, né? Então, embora a igreja crescesse, né, o apóstolo precisava instruí-los na sequência em um assunto que trazia grande desconforto, que foi o tema que eu comecei o nosso vídeo, né? O segundo tópico fala os mortos em Cristo, ali de 2 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, né? E aí ele começa assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí, os que dormem aqui, está se referindo àqueles que morreram, né? E aí a gente traz esse assunto, que é um assunto, como disse, que agonia todo ser humano, a morte. Todos nós vamos morrer. Em algum dia, em algum momento, vamos morrer. Só não vão morrer aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Esses serão arrebatados. Ok? Mas até a volta de Cristo, todos os que dormem, os que morreram, né, serão
ressurretos com eles. Nós crentes em Cristo, nós cristãos, entendemos assim. Então, não há por que temer a morte. Não há por que ter medo do que vai acontecer. Eu preciso trabalhar para garantir, digamos assim, garantir é ruim, né? Eu preciso crer em Cristo. E Cristo nos salva. E claro, o que eu construir aqui, o que eu cumprir a minha missão, será maior o meu galardão lá. Quanto mais eu fizer aqui, mais será o meu galardão. Como será? A gente não sabe muito bem como vai ser, né? Mas a gente precisa estar certo, estar consciente, estar pensando nisso. Precisamos pensar na nossa vida eterna. Precisamos confiar em Cristo. Precisamos viver uma vida centrada nele. Não deixar de trabalhar. Não deixar de fazer as coisas que temos que fazer. Nossa vida continua. Comemos no suor do nosso rosto e por isso temos que trabalhar. Agora, não podemos ter aquele desespero do medo da morte. Infelizmente, muitos crentes se sentem assim. Se sentem desesperados pela morte, né? Pela chegada da morte em suas próprias vidas. Todos nós vamos morrer. Isso não tem jeito. Como disse, só aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar, é que não experimentarão a morte, mas serão arrebatados. Mas a gente não sabe quando vai ser a volta de Cristo. Nem ele vai ser como um ladrão, né? E a gente precisa ter essa certeza. Paulo diz que, para mim, o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Por que lucro? Porque a gente vai experimentar logo a vida eterna. Então, para o crente, morte não é problema. Mas eu ainda tenho medo. Então, precisamos rever a nossa certeza de salvação, confiar em Cristo, buscar a Ele, como disse, ler a Bíblia e orar, buscar intimidade com Deus, para que a gente tenha certeza dessa salvação, para que tenhamos uma experiência pessoal com Ele, que nos dê a certeza da companhia, a certeza da presença, a certeza dele em nossas vidas, né? É complicado. Agora, quer dizer que morrer um crente eu não posso chorar? Não, eu vou chorar sim. Eu vou chorar de saudade, eu vou sentir falta dele. Eu não sei se lá no eternidade a gente vai se reconhecer, né? Se a gente vai saber quem é quem, se a gente vai lembrar o que a gente passou por aqui. Aqui a gente vai ter saudade, é normal. Pessoas ficam para trás nas nossas vidas. Aliás, a gente tem passado por um tempo complicado com relação à morte, porque essa pandemia que tem assolado o mundo desde março de 2020, a gente já vai aí para 1 ano e meio de pandemia, essa pandemia tem levado muitas vidas de muitas pessoas próximas, né? Eu acho que quase todos nós, a maioria de nós, conhece alguém que morreu com essa doença, né? São muitos falecidos, são muitos mortos, e muitas pessoas têm ficado tristes e entristecidas por conta dessas perdas. Agora, se a pessoa que morreu cria em Cristo e tinha certeza da sua salvação, para ela foi melhor, porque ela com certeza estará com o Pai, né? Se ela tem essa certeza. Eu não sou apto a julgar a salvação de ninguém. Ninguém é apto a julgar, ninguém nesta terra é apto a julgar a salvação de ninguém. Quem vai saber disso é Jesus, é Deus. E a pessoa pode ter a sua certeza de salvação. Bom, mas isso nos leva ao terceiro ponto aqui, sobre a volta de Cristo, né? A realidade da morte, né? A intenção de Paulo ali foi mostrar
que a morte era natural, né? Ele era normal que a gente sentisse tristeza, né? Mas ninguém precisava ficar com medo ou triste, apavorado naquela tristeza de que nunca mais vai, que a pessoa se perdeu, que acabou, né? Para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança, aqueles que não conhecem a Cristo, não sabem o que vai acontecer, esses têm todos os motivos para ter medo, tristeza ou estar apavorado. Aliás, nós que conhecemos temos a obrigação de levar essas boas novas de salvação. E talvez seja até um pouco complicado levar a pregação do Evangelho junto com essa realidade. Esses dias eu vi, né, que no grupo de WhatsApp a gente não ouve, a gente vê, uma discussão a respeito da pregação do Evangelho sobre, né, uma morte que havia acontecido, né? A realidade é essa: se eu morrer sem Deus, eu vou para o inferno. Porém, a pregação baseada nisso é uma pregação de terrorismo, né? Cristo nos dá uma salvação eterna e uma vida eterna. E aí a gente fica entre a realidade e o terrorismo, que a nossa pregação precisa ser bem equilibrada. Cristo nos dá uma esperança de esperar, não esperança para ver o que vai acontecer, será que vai acontecer. É esperança de esperar, né? De aguardar, né? Normal, como disse, sentir saudades, mas a gente tem esperança que os salvos vão se encontrar com Cristo e depois, né? E aí, versículo 14, pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí Paulo está dizendo, olha, se a gente crê que Cristo morreu e ressuscitou, então a gente crê que todos os que dormem, ou seja, os que morreram, serão ressurretos. Cristo os trará de volta à vida, porque ele venceu a morte. Aí no versículo 15, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que estão mortos serão ressuscitados primeiro, né? E aí, no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a Deus mandando, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, os mortos, aqueles que morreram, como ele diz, os que dormem, que acreditaram em Cristo, que tiveram a sua fé em Cristo, que viveram uma vida centrada e voltada para Deus, professando e praticando a sua fé, né? Veja, nós não fazemos nada para merecer a salvação. A salvação quem nos dá é Cristo. E aí, se a gente acredita em Cristo e tem fé nele, a gente vai naturalmente mostrar frutos, né? Então, esses que mostraram seus frutos, esses que viveram para Cristo, sim, serão ressurretos, dormiram em Cristo, serão ressurretos com Cristo, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Atos 1:11 diz assim, varões galileus, o anjo que estava lá, né, vendo as pessoas, vendo Jesus, né, ir para os céus, subir aos céus, né? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então Cristo volta ainda da mesma forma como ele veio, em carne e osso, né? E que a volta do Senhor será visível a todo olho, né? Em 2 Tessalonicenses 4:16 fala ali, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E todos esses que dormem em Cristo
e todos os que serão arrebatados compõem a igreja de Cristo, né? E aí realmente não vai ter placa, não vai ter denominação, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo hoje, né? E apesar das divisões que colocamos, aqueles que creem em Cristo e seguem a sua palavra, sim, de fato, são a sua igreja. E o versículo 18 que diz, depois, 4:18. 4:18. Não, aí seria o 17, perdão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lei da gravidade, como disse aqui o comentarista, não vai valer, né? Vai ser um evento público, um evento aos olhos de todos, né? E por conta disso não era necessário ficar aflito, ansioso, pensativo e com dúvidas a respeito do que iria acontecer. Por isso, no versículo 18, ele traz essa frase: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, não precisa temer a morte, né? Seremos arrebatados se estivermos vivos, seremos ressurretos com Cristo se já estivermos mortos. Todos os que crermos em Cristo, ok? E aí, o quarto tópico da nossa lição já fala do encontro com o Senhor, e já estamos lá no capítulo 5, né? Versículo de 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? E isso já era dia do Senhor, já era uma expressão usada no Velho Testamento, no Novo Testamento, para expressar o juízo final, o dia em que Cristo volta e que seremos arrebatados e que será o fim do mundo, vamos dizer assim, né? E já estava escrito ali, já estava dito, o próprio Cristo falou, né, que ninguém saberia senão o Pai, né? Então, a comparação aqui é Cristo voltando como um ladrão. A gente sabe que nossa casa pode ser invadida, né? E quando que ela pode ser invadida? Não sei. Eu não sei quando a minha casa pode ser invadida. Então a gente precisa estar preparado. Eu vou dormir, eu fecho a porta, eu fecho a janela, eu ativo o alarme do carro. Se eu tenho alarme em casa, eu ativo, né? Eu boto a cerca elétrica para funcionar. Eu tomo todas as medidas para que, se o ladrão invadir, eu seja alertado. Por quê? Ele vai invadir quando? Não sei. Eu posso ser assaltado? Pode. Quando? Não sei. O dia do Senhor virá como o ladrão. Ninguém sabe quando vai ser, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, a esposa grávida, a mulher grávida, né? Ela, quando está para dar à luz, na hora do parto, vão vir as dores e não há como fugir. Elas irão acontecer, né? Vão ser repentinas, né? Ele fala aqui, vem as dores de parto, a que está para dar à luz. E eis que a paz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas, no versículo 3, né, fala do sofrimento, sofrimentos intensos, agudos, e aqui ele está falando
grande, repentina destruição, a gente está falando de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, agitação mundial, incredulidade, esfriamento da fé, né? E até sinais no Sol e na Lua, né? São coisas que hão de acontecer. E algumas dessas coisas a gente tem ao longo do tempo observado, né? A pandemia que se espalha em nosso meio, não dá para dizer que não é uma peste, né? É uma peste, sim. Ela tem causado, como disse, grandes prejuízos, né? Grandes mortes, número expressivo de mortes, e a gente entende que isso tem a ver com todos esses sinais que estão sendo ditos aqui. No versículo 4 ele continua: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. De novo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os homens que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então ele está falando aqui para a gente não estar distraído, né? Não estar em trevas no dia que esse ladrão, no dia do ladrão, no dia do Senhor, que virá como ladrão, né? Então assim, veja, se eu vou dormir e não tranco a casa, não ligo o alarme do carro, ou se eu deixo o carro aberto na rua, esqueci o carro aberto, nem tranquei, né? Eu estou dando mole para o ladrão. Ele vai vir e ele vai obter êxito. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas que dão facilidade a ele. Uma coisa que o pessoal tem feito muito. O pessoal vai viajar, sai a família toda de férias e dando a tirar foto e postar nas redes sociais. E o ladrão pode estar muito bem acompanhando as redes sociais de sua vítima e verificar que não tem ninguém em casa e ir lá invadir, né? Deu bobeira. E aí serão pegos, né? E aí a comparação é essa, estar dormindo. Fala, mas aqueles que dormem à noite, aqueles que bebem à noite e ficam embriagados. E quando a pessoa fica embriagada, ela não toma atitude, ela está ali anestesiada, né? Eu lembro de uma experiência, né? Fomos roubados, né? O nosso terceiro filho era muito novo e a gente estava naquela época que não dormia direito, né? E um dia de manhã andando em volta da casa, eu vi as bicicletas jogadas no chão, já ia brigar com meus filhos, que tinham feito bagunça, percebi que a minha bicicleta não estava lá, né? E aí não lembrava de nada. E depois de um tempo, eu percebi que alguém tinha entrado no quintal e tinha levado a bicicleta. E depois de um tempo, tinha lembrado que eu ouvi algum barulho, cheguei na janela, o camarada falou que não era nada e eu voltei para a cama para dormir, né? Eu estava cansado, né? Estava como aquela pessoa que estava distraída, dormindo. Não tomei medidas para que aquilo não acontecesse, né? E aí o ladrão veio e obteve êxito. Mas nós não podemos estar assim quando Cristo voltar. Temos que estar alertas, temos que estar com uma atitude diferente do mundo. A gente precisa estar alerta com tudo que está acontecendo. E aí Paulo vem fazendo uma série de exortações, do versículo 12 até o versículo 28. Eu vou ler
inteira aqui, que é importante. Agora, que são os últimos versículos da carta aos Tessalonicenses. Ele falou da volta de Cristo, falou da morte, falou de trabalhar e não ficar esperando Cristo voltar, não se preocupar com quem morreu porque vai ressuscitar, ok? E aí ele fala agora, vos rogamos, irmãos, Tessalonicenses 5, 2. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha, a liderança que está chamando a atenção, que está dizendo que vocês estão fazendo coisas erradas, acate, ouça com apreço, ouça com amor, né? Porque eles estão falando com amor e para o seu próprio bem. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. E aí ele começa uma série de recomendações. E a primeira foi acatar o que a liderança está falando. Viver em amor, né? Os tenha em amor. Se está falando alguma coisa que você está fazendo que está errado, ouça, analise, coloque na balança, entenda, procure verificar por que aquela pessoa, aquele líder está falando isso para você. Viver em paz um com os outros, nada de treta. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paciência, tenha paciência, né? Admoesteis com amor aqueles que não são submissos, né? Consolai os desanimados, amparar os fracos, né? E paciência. 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Então, evite primeiro eu de fazer, né? Conta até 10, até 20, até 100, mas não retribua mal com mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Seguir sempre o bem. Então, nós temos que ter essa atitude. Quando formos agredidos, quando as pessoas nos tratarem mal, nós temos que tratá-la bem. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, ou extingais o Espírito, como vi em outra versão. O que é extinguir o Espírito? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, dá ao nosso coração, aquela dica, olha, você está fazendo uma besteira, para e volta, né? Olha, eu estou aqui triste, mas se você não der bola, você não sente mais nada. E aí você extingue a ação do Espírito Santo na sua vida. Não deixe isso acontecer. Né? Não deixe isso acontecer. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ouça tudo. Analise. O que não for bom, jogue fora. Mas o que for bom, guarde. Abstende-vos de toda forma de mal. É mal, deixa de lado. Né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, não é Paulo, não, é Cristo, o qual também o fará. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Tudo que está nessa epístola, todas essas dúvidas a respeito da morte, da vinda de Cristo, né? Se ele vai vir, se ele não vai vir mais, porque estava ali no primeiro século, né? 100 anos depois o pessoal estava ali, não, já volta. E já fazem 2000 anos, e isso não se concretizou ainda, né? E aí
algumas pessoas talvez estejam na dúvida, né? Será que virá? Será que não virá? Ele virá. Ele virá como prometeu. E se nós morrermos antes, vamos estar ressurretos com eles se cremos em Cristo em vida e aceitamos o seu sacrifício na cruz. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos apoie e faça seguir todas essas recomendações de Paulo nesta carta aos Tessalonicenses. Vejam que tudo isso é muito atual, porque o homem continua sendo o mesmo.